José. São José quer trazer muitas bênçãos para a sua vida, porque você está entregando a sua vida nas mãos dele. Eu quero falar nesse vídeo também para você que não fez esses 33 dias de preparação. Estamos no 30º dia. Você que está chegando agora, São José também quer ser o seu pai. E mesmo que você não tenha feito ainda os exercícios, você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar um pai espiritual para cuidar de você. O mesmo pai que cuidou de Jesus, que Deus Pai entregou aos cuidados dele, o menino Jesus, Ele quer entregar a sua vida também, a sua família, a sua história. São José olha por você e quer cuidar de você, mas quanto mais você der autorização a Ele, Ele poderá agir na sua vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, iniciar com essa pergunta: qual é o dia mais importante da nossa vida? Pensa qual foi até hoje o dia mais importante da sua vida. Usa sua imaginação, sua memória agora. Tenta buscar o dia que mais marcou a sua vida. Existe um dia que é o dia mais importante da nossa vida. Para que você possa entrar no mistério dessa palavra de hoje, que o Senhor quer te falar, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha nos mostrar. Antes de eu dizer com clareza qual é o título nesse 30º dia que nós vamos meditar, eu peço que nós rezemos ao Espírito Santo. Ele que nos esclarece todas as coisas, vai nos fazer compreender qual é o dia mais importante da nossa vida, o porquê, e compreender o que Deus quer nos trazer nesse dia de hoje. Vamos rezar juntos agora essa oração ao Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Com consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Quando nós perguntamos qual é o dia mais importante da nossa vida, um verdadeiro cristão que caminha prudentemente na sua fé, sabe responder. Uma pessoa que vive uma vida pagã, que não vive uma vida próxima de nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca teve uma experiência com Jesus vivo, ressuscitado. Coloca aqui no comentário se você já teve uma experiência do céu, se você tem medo do céu, ou se você, muitas vezes ouço pessoas até da igreja dizerem: ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Ninguém nunca voltou para dizer o que vai acontecer. Gente, uma pessoa que já teve uma experiência com o Cristo vivo e ressuscitado não pode dizer essa palavra. Porque alguém voltou dos mortos, sim. Alguém venceu a morte, sim. E alguém nos disse o que nos espera depois da morte. Somente o Cristo ressuscitado foi aquele que venceu a morte. Ele venceu o pecado, venceu o mal, e o último inimigo a ser vencido, a morte, já foi vencida por Jesus. Um dia todos nós venceremos a morte. Os bons e os maus ressuscitarão para o juízo. Os bons para a ressurreição de recompensa, os maus para a ressurreição de condenação eterna. Assim ensina o catecismo da igreja, assim ensina o ensinamento de todos os santos, o próprio evangelho, que
todos nós, logo depois da morte, vamos ter o nosso julgamento. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Já quando nós morremos, é decidido o nosso destino eterno. E a nossa alma vai para o céu ou para o inferno. Se você se salva, mas ainda tem ressentimento, ainda tem coisas para purificar, você vai se purificar no purgatório, mas já está garantido o céu. E no juízo final, todos nós vamos ter o nosso corpo ressuscitado. Todos nós vamos ressuscitar. Creio na ressurreição da carne, nós dizemos no credo. Então, voltando à nossa pergunta, qual é o dia mais importante da nossa vida? O dia mais importante da nossa vida, no dizer da igreja, no dizer dos santos, no dizer da palavra de Deus, é o dia que será decidido o nosso destino eterno. Todos os santos nós comemoramos o dia deles. Qual é o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus? Qual é o dia de São Jerônimo? Qual é o dia deles? O dia da morte. Com algumas pequenas exceções. Por exemplo, Santa Teresinha, o dia que ela morreu foi o anoitecer, entardecendo para anoitecendo, do dia 30 de setembro. Por isso, já tinha um grande santo doutor da igreja, que era São Jerônimo, que tinha morrido nesse dia. Por isso, o dia dela foi transferido para o dia seguinte, 1º de outubro. Porque o dia de um santo, normalmente, é o dia do seu nascimento para o céu. Qual é o dia do santo? O dia que ele partiu para o céu. Porque para um santo, o dia da morte não é um dia de luto, não é um dia de tristeza, mas é um dia de festa no céu. E aqui na terra, a gente sente, quando uma pessoa era muito de Deus, sente um exalar como que de um perfume espiritual. Eu lembro que no dia do meu aniversário, 10 de março de 2005, foi o ano que morreu a irmã Lúcia, foi o ano que morreu João Paulo II, foi o ano que morreu um sacerdote muito especial, amigo nosso, que eu vou hoje contar uma história dele para vocês, o Padre João, um padre holandês, mas também foi o dia que morreu a primeira recedita. Nunca morreu um irmão ou uma irmã religioso do nosso Instituto Hesed, mas já morreu uma leiga do nosso instituto. E o nome dela era Mércia. Olha que interessante, o nosso Instituto Hesed Misericórdia, e a primeira pessoa que morre no nosso instituto chamava Mércia. Em inglês, em outras línguas também, mercy, é misericórdia. Então, o nome dela significa misericórdia. Ela morreu com câncer e já contei em outros momentos aqui do nosso Exército de São Miguel um testemunho lindo de como foi a partida dessa grande guerreira de Deus. E no dia da sua morte, na missa de corpo presente, parece que depois da morte o rosto dela ficou mais belo. E muitas pessoas, na hora da missa, quando cantamos o Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, muitas pessoas sentiram, algumas tiveram a visão dela subindo para Deus. Foi um enterro mais feliz que eu já fui, porque existia um perfume do céu. Uma pessoa que ofereceu a sua enfermidade, o seu câncer, pelo futuro primeiro sacerdote do Instituto, que hoje está para ser ordenado, o irmão Emanuel Maria. A doutora Mércia morreu unida a Jesus. A leitura da missa de corpo presente era do Cântico dos Cânticos. Vem, minha amada, vem, o inverno já passou. As flores já exalam o seu perfume. Gente, eu me emociono. Como foi algo celestial a partida de uma pessoa apaixonada por Deus. Como foi uma experiência não de tristeza. Claro que a morte faz parte, a saudade, a dor da falta da pessoa. Mas amar é querer a felicidade da pessoa. E quando a pessoa está bem preparada para ir para Deus, é um festejo no céu.
E quem tem o seu coração unido ao céu, também sente essa força positiva do alto, essa força feliz, essa alegria que vem de Deus. Eu queria perguntar se você já teve uma experiência pessoal com o Cristo ressuscitado. Você já ouviu falar de Jesus, com certeza. Mas eu sei que no meio de nós tem pessoas que estão se preparando os 33 dias para essa consagração, mas tem pessoas que estão chegando pela primeira vez. Talvez você esteja vindo pela primeira vez. E o Senhor quer falar também ao seu coração. Você já ouviu falar de Jesus, mas você já teve uma experiência íntima com essa pessoa chamada Jesus Cristo? Se alguém te perguntar, Jesus está vivo hoje, você pode dizer isso porque você teve essa experiência? Você poderia dizer, sim, como Santa Maria Madalena gritou para todos, eu vi o Senhor. Claro, eu, irmão Luiz Maria, nunca vi Jesus com os meus olhos, no sentido de o Cristo glorioso aparecer. Já vi Cristo vivo na Eucaristia. Os meus olhos veem a carne de Cristo presente ali, velada na aparência de pão, mas não é mais pão, é o Cristo vivo. E pela fé eu vejo o Cristo vivo presente na Eucaristia. Mas eu já tive uma experiência pessoal, sensível, profunda, com um Jesus Cristo que está vivo, ressuscitado, que me ama e já me deu uma experiência antecipada do céu. Já me deu uma experiência de antegozar um pouquinho do que me espera no céu. Voltando àquela questão, ora, ninguém voltou para dizer o que tem depois da morte, voltou sim. O Cristo venceu a morte e depois de morrer terrivelmente crucificado, foi comprovado ali, João disse que todos viram que a lança perfurou e todo o sangue do coração do Senhor saiu. Ele foi morto, mas depois mais de 500 pessoas o viram por mais de 40 dias. Por 40 dias, o Cristo ressuscitado ficou ali no meio deles, tocou eles, comeu na frente deles, não era um fantasma. Então, Cristo está vivo, eles tiveram essa experiência durante 40 dias, mas quem se aproxima do Senhor e tem uma experiência viva do Cristo vivo, já sabe o que te espera no céu. Se você não teve essa experiência ainda, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar essa experiência. A palavra de Deus diz assim, peça, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Peça a Deus uma experiência com seu Filho Jesus Cristo. Claro, o caminho normal dessa experiência é buscá-lo, é ler a sua palavra, pedir ao Espírito de Deus que te ilumine, que te mostre a verdade. Porque sem essa experiência, você não vai ter a esperança cristã. Você não vai saber para onde você quer caminhar. Quem não sabe onde quer chegar, não tem forças para caminhar. Anota essa frase. Quem não sabe onde quer chegar, não tem forças no caminho. Como diz o livro da Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Não, mas se eu tenho uma meta, eu sei para onde eu vou, eu tenho força, eu tenho ânimo, eu tenho uma razão de viver, eu tenho um sentido da vida. Por isso o dia mais importante da nossa vida é o dia da transição, é o dia da nossa morte. E hoje, no 30º dia da nossa preparação, eu quero te apresentar um grande presente que Deus te dá. São José é o grande, declarado pela igreja, patrono da boa morte. É algo tão importante esse dia na nossa vida, é algo tão importante, tão forte, que nós rezamos na ladainha, a igreja reza na ladainha de todos os santos, já há séculos, essa oração. Uma das orações durante a ladainha de todos os santos, nós pedimos assim, da morte má e imprevista, livrai-nos, Senhor. Pedindo a Deus que nos livre, nos proteja de uma morte repentina, de uma morte sem preparação. Porque Jesus diz,
Ainda que o homem ganhe o mundo inteiro, o que adiantará se ele perder a sua alma? Ainda que ele dê o nome a muitas ruas, muitos bairros, ainda que ele foi famoso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Olha só, Jesus vai dizer: eis que o Filho do Homem virá como um ladrão no meio da noite. Estejam preparados. Estejam preparados. O que eu disse a você, eu digo a todos, Jesus disse: estejam preparados, o Senhor virá como um ladrão durante a noite. Felizes os que estão preparados para a vinda do seu Senhor, cumprindo suas obrigações. Uma vez perguntaram a São Domingos Sávio o que ele faria se chegasse o dia dele, se Jesus chegasse naquela hora. São Domingos Sávio estava com alguns outros jovens jogando bola. E nessa hora, São João Bosco, que era o mestre deles, São João Bosco perguntou: meus filhos, se Jesus viesse agora para julgar vocês, ou se fosse a hora do seu julgamento, chegando a hora da morte de vocês, agora. Imagina você, se fosse hoje o dia do seu julgamento, o que você faria? Um disse: eu iria correr para confessar com o Senhor, Dom Bosco. O outro disse: eu ia correr para debaixo do sacrário, pedir misericórdia da minha alma. E cada um foi respondendo uma coisa, Mas quando Dom Bosco disse: e você, Domingos Sávio, o que você faria se Jesus viesse agora te julgar? E ele disse: eu continuaria jogando bola, porque eu estou fazendo isso na presença do Senhor. Eu estou jogando bola junto com Jesus, unido a Jesus. Daí veio a famosa frase: quando o Senhor chegar, eu quero estar no meu lugar. Quando o Senhor chegar, eu quero estar fazendo minhas obrigações. Se é um momento de lazer, viver o lazer junto com Jesus. Se é um momento de trabalho, oferecer o meu trabalho, dar o melhor de mim por Jesus. Eu quero estar no meu lugar. Quando o Senhor voltar, eu quero estar no meu lugar. Então, a igreja vai nos ensinar a nos livrar da morte má e da morte imprevista. Também você reza na Ave Maria todos os dias. Muitas vezes, a cada Ave Maria nós rezamos: rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Imagina, milhares de vezes essa palavra é repetida por nós, milhares de vezes, para Nossa Senhora lembrar de nós agora, nas nossas necessidades, mas especialmente na hora mais importante, onde vai ser decidido o meu destino eterno, se eu vou eternamente para o céu ou se eu vou eternamente para o inferno. Se eu vou ficar eternamente na desgraça da infelicidade, com os demônios longe de Deus, revoltado, com ódio no coração, ou se eu vou ficar eternamente feliz no reino dos céus, no paraíso, na felicidade, com os meus irmãos e irmãs. Essa é a hora da decisão, a hora do nosso julgamento. Por isso, nós rezamos. O Catecismo da Igreja Católica vai nos lembrar isso. No número 1014, vai dizer: o cristão se prepara para a morte. E vai lembrar a ladainha de todos os santos, vai lembrar a oração da Ave Maria, que cada vez nós rezamos, mas vai lembrar um terceiro ponto, que São José é o padroeiro da boa morte. Vai lembrar que aqueles que se entregam aos cuidados de São José, como nós vamos fazer agora, nesse 33º dia, hoje é o 30º dia, está bem pertinho. Aqueles que se entregam aos cuidados de São José, diz o Catecismo da Igreja Católica, pedem a ele e recebem a graça de uma boa morte. Patrono da boa morte, o Catecismo lembra. Também outro título, patrono dos moribundos, quer dizer, aqueles que estão passando pelo momento da transição, passando por esse momento que não é tão fácil, porque embora a morte seja algo que faz parte da nossa vida, é algo que acontece com todos, mas não é algo tão fácil de enfrentar.
Embora a morte seja algo que faz parte, hoje em dia faz parte da natureza humana, não deveria fazer, mas por causa do pecado, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado, pela inveja do demônio, a morte entrou no mundo. Não deveria existir a morte. Assim que o homem cumprisse a sua missão, o ser humano seria recolhido como um fruto que ficou maduro e você colhe aquele fruto, nós seríamos colhidos por Deus. Nós receberíamos a recompensa de Deus no céu, depois de cumprir a nossa missão. Assim seria o nosso destino. Mas por causa do pecado original, a morte entrou no mundo. E a morte, embora faça parte agora da nossa história humana, ela não é tão fácil. Por isso a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo chorou diante da morte. O próprio Jesus se emocionou, se comoveu e chorou profundamente quando o seu amigo Lázaro morreu. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Jesus sabia que Lázaro não ia ficar ali no túmulo, iria viver, mas mesmo assim ele chorou. Nós temos a esperança cristã. Mesmo você que teve uma experiência íntima e profunda com Deus, a morte sempre é um desafio, sempre é um momento de prova. Jesus chorou na hora da morte do seu amigo Lázaro. Por isso, se a morte não é algo tão fácil de ser enfrentada, ela precisa ser preparada. Olha só, o nosso livro de São José vai dizer que algumas pessoas não se preocupam de se preparar para a morte. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem imortais, imunes ao túmulo. O caráter definitivo da morte será uma tortura para tais pessoas. Quer dizer, tem pessoas que não gostam de falar desse assunto, não querem se preparar para a morte, como se a morte não fosse chegar. Você tenta adiar para depois, mas se você não estiver preparado, vai ser muito pior. Se você se preparar, a morte pode ser algo doce. Uma boa morte é um dos maiores prêmios que Deus pode dar a uma pessoa. A maior graça que nós podemos receber é ter uma boa morte. E infelizes daqueles que não se preocupam com isso, que não se preparam para o momento mais importante, o momento da decisão final da nossa eternidade. Então, eu repito, Hebreus 9:27 diz: está destinado que o ser humano morra somente uma vez. E logo imediatamente depois da morte é o juízo, é o julgamento. Ou a alma vai eternamente para a perdição, ou a alma vai eternamente para a felicidade eterna, para a salvação eterna. Por isso é tão importante, por isso Jesus repete tanto no Evangelho, que nós temos que vigiar, temos que orar, temos que nos preparar para esse momento tão forte que é a nossa morte. Nessa hora acontece uma grande batalha espiritual. Os padres que acompanham as pessoas na última hora da morte podem testemunhar isso. Os médicos, especialmente, claro, os médicos católicos, enfermeiros e enfermeiras católicos, quando participam dos últimos momentos de uma pessoa, percebem que ali existe algo espiritual. Existe uma batalha intensa entre a alma e os inimigos da salvação. É uma hora tremenda. E por isso, feliz daquele que se preparou. Feliz daquele que se preparou. Nessa hora, o inimigo de Deus, Satanás, deseja levar a alma ao desespero, à revolta contra Deus, para que ela perca a sua salvação eterna. Essa hora da agonia, essa hora que a pessoa está moribunda, a pessoa precisa de um auxílio do céu. E quem teve uma boa vida, vai ter uma boa morte. Quem não se preparou durante a vida, será muito mais difícil, será uma grande prova e será tremendo.
Por isso, já que o inimigo quer nos atacar, quer nos levar à revolta, já que é uma hora difícil, feliz e muito feliz aquele que chegou a essa hora tendo devoção a São José. Feliz aquele que nessa hora está preparado para partir, porque tem um pai espiritual. Sabe por quê, gente? Que São José é o patrono da boa morte e todos nós vamos morrer. Feliz quem abraçou a amizade, a filiação com esse pai espiritual, porque a melhor morte que existiu nesse mundo foi a morte de São José. São José morreu nos braços de Maria e de Jesus. Tem algumas imagens em algumas igrejas de São José deitado no colo da Virgem Maria e sendo consolado por Jesus. Ele morreu ouvindo as palavras de Maria e as palavras de Jesus. O inferno não teve poder contra ele para levá-lo ao desespero, para levá-lo à agitação. Ele morreu na paz mais tranquila, mais feliz, a morte mais pacífica, mais alegre. É morrer, é passar por esse momento tão desafiante nos braços de Jesus e Maria. Ninguém teve uma morte tão abençoada como São José. E ele quer trazer essa graça para você também, para os membros da sua família também, que você ama tanto. E se você ama, não queira somente bens materiais para as pessoas que você ama. Queira felicidade, amar. Santo Agostinho vai dizer que a definição do amor é querer a felicidade do outro. E querer a felicidade só temporal é um amor muito baixo, muito pequeno. Eu quero a felicidade para sempre das pessoas que eu amo. Eu quero a felicidade eterna. E isso vai ser decidido no momento da morte. Aqueles que eu amo, eu quero que estejam como São José, que tenham a morte como a de São José, nos braços de Jesus e Maria. E por isso eu, me consagrando a São José, isso vai repercutir também na minha família, naqueles que eu amo. Até porque, vendo os frutos da minha união com São José, como eu me aproximo mais de Jesus e Maria, sendo próximo de São José, as pessoas ao meu redor, os meus familiares, também vão criar um laço de amizade a esse pai espiritual. Então, essa grande graça que São José teve, ele quer trazer para você também. Santo Afonso, aqui no nosso livro, ele vai citar uma frase muito forte. Eu fiquei marcado com essa frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor da igreja também. Olha só, ele vai dizer: Jesus garantiu a São José o privilégio especial de salvaguardar os moribundos contra as ciladas de Lúcifer, assim como ele o salvou das tramas de Herodes. Deixa eu explicar para você. Jesus deu a São José, prometeu a São José uma graça. Jesus dá a São José uma graça. Todos os seus devotos serão protegidos de Lúcifer, por ele, por Jesus, na hora da última batalha, na hora da morte. Por quê? Porque São José protegeu o menino Jesus das garras de Herodes. Assim como São José foi o responsável por proteger o menino Jesus em meio a tantos sacrifícios e sofrimentos, deixando a terra de Israel no meio da madrugada, fugindo para o Egito, salvou o menino Jesus das garras do mal, que ali foi usada a pessoa de Herodes, usada pelo inimigo de Deus. Assim Jesus recompensa São José, cuidando de todos os devotos dele na hora da morte, protegendo, salvando do ódio e da perseguição espiritual de Lúcifer. Muito bonito, né? Não diz qual é a fonte que Santo Afonso teve para dizer essa promessa de Jesus a São José, mas muito provavelmente foi Santa Brígida, porque Santo Afonso Maria de Ligório citava muitas vezes as revelações de Jesus e Maria a Santa Brígida, que foi uma grande mística da igreja.
Então, essa promessa que Santo Afonso está dizendo, que todos os devotos de São José têm uma graça especial de Jesus te proteger de toda a fúria do inferno na hora da sua morte. É uma promessa de Jesus a São José, que os devotos dele terão uma proteção especial. Você não quer isso para a sua vida? Você não quer isso para os seus familiares? Ter a graça de uma boa morte, gente, se é o dia mais importante da nossa vida. Pode ser um dia, para muitos vai ser um dia de desespero, de luto, de derrota. Para muitos, como eu contei o caso da doutora Mércia, será um dia, mesmo que passe pela dor, porque um parto, ele é doloroso, mas são dores de parto. Jesus vai dizer, quando a criança está para nascer, vem a dor, a tristeza, mas logo em seguida que a criança nasce, a alegria supera aquela tristeza e é esquecida a tristeza. Para muitos a morte pode ser um dia de desgraça, de infelicidade completa, mas para quem está preparado, para quem está direcionado, sabe onde quer chegar, esse dia pode ser um dia de grande festa, e mais ainda, uma festa de casamento. Porque a Bíblia diz no Apocalipse, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, para a festa das núpcias de casamento do Cordeiro. O dia da nossa morte, da nossa ida para o céu, se estamos preparados, é o dia do casamento da nossa alma com Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para que os dois exercitassem, seres diferentes, seres humanos, da mesma raça humana, igual em dignidade, mas diferente em funções, diferente em psicologia, diferente em vários pontos, no emocional, no seu físico. Deus criou diferente para que aprendamos a sair de nós mesmos e amar o outro, mesmo sem saber totalmente a diferença, mesmo sem conhecer totalmente. O amor é sair de si mesmo e se dar ao outro. Por isso Deus criou o homem e a mulher. E o casamento está lá no Gênesis, a Bíblia começa com um casamento. A união de um homem e uma mulher que gera frutos. Mas esse casamento na vertical é uma preparação para o último livro da Bíblia, que é o casamento entre a alma e Deus. O casamento humano aqui na terra é um treino, é um exercício do amor. Mas a plenitude do amor é quando a nossa alma se casar com o amor. Quando nós nos unirmos a Deus. A Bíblia vai dizer que desce do céu, como que uma esposa para o esposo. A nossa alma vai se unir a Deus no dia da nossa partida. E é o dia do nosso casamento com Deus. É o dia da nossa união com o Senhor. E que dia feliz para quem se preparou. Mas, irmão Luiz Maria, o que é uma boa morte? Muitas vezes as pessoas não têm a noção exata do que realmente é uma boa morte. E uma boa morte, eu quero dar o exemplo, como eu prometi, do Padre João, que morreu no mesmo ano que a doutora Mércia morreu, em 2005, que morreu a irmã Lúcia de Fátima, que morreu o Papa João Paulo II. O Padre João era um padre muito especial. Ele tinha dons muito especiais, um padre holandês, viveu aqui em Fortaleza e ele era missionário. E ele conta duas histórias. Quando eu conversava com ele aqui no refeitório, uma das histórias eu partilhava com ele sobre o manuscrito do Purgatório. O manuscrito do Purgatório fala que é um livro aprovado pela igreja, né, com revelações de uma freira que morreu e foi para o purgatório. E Deus permitiu, Deus quis que ela falasse para uma outra freira o porquê ela foi para o purgatório. Para que a freira vivesse a santidade e não cometesse os mesmos erros que ela e que deixasse alguns ensinamentos. Então, ali, uma perguntou à outra, né, que estava aqui na terra: quando uma pessoa morre de morte repentina, é justiça de Deus, como que castigando, corrigindo, ou é misericórdia de Deus? E a alma do purgatório, que era a irmã Maria da Cruz, se eu não me engano, ela vai responder assim: às vezes é justiça, às vezes é misericórdia.
Às vezes é justiça, porque a pessoa cometeu tanta maldade, tanta ruindade que acabou o tempo dela. Ela não quer se converter. E Deus faz ela morrer repentinamente e ela vai para a perdição eterna. Às vezes também é justiça, mesmo que a pessoa se salve, mas porque ela cometeu muitas coisas erradas, ela tem uma morte repentina, uma morte ruim. Mas às vezes também é misericórdia. Por quê? Porque às vezes uma alma tem medo de passar por aquele momento de combate espiritual, da agonia que os moribundos passam. Então, Deus permite que a pessoa tenha uma morte rápida, para a pessoa não atravessar a agonia, porque ela tinha muito medo e pedia a Deus uma morte serena, tranquila. Eu partilhava isso com o Padre João e o Padre João disse: irmão, é verdade. Eu tenho um padre amigo meu que ele pedia a Jesus, ele tinha muito medo de uma morte difícil e ele morreu de repente, dormindo, porque ele pedia essa graça a Jesus de uma boa morte. Esse padre morreu na graça de Deus, morreu preparado. Morrer dormindo é uma graça, sim, mas ser boa morte não quer dizer somente morrer dormindo. Uma boa morte não quer dizer somente morrer sem sofrimento, não. Acima de tudo, uma boa morte tem a ver com um outro caso que o Padre João me contou nesse mesmo dia. Ele disse... Porque eu dizia para ele: padre, no manuscrito do purgatório diz que quando uma pessoa morre sem os sacramentos, é uma morte muito pior, porque a pessoa fica muito mais tempo no purgatório. E quando uma pessoa morre com os sacramentos, ela fica pouquinho tempo no purgatório e às vezes vai direto para o céu. É uma graça gigantesca. E o Padre João disse: irmão, quando eu dou a unção dos enfermos, a igreja dá indulgência plenária. Se a pessoa estiver consciente, ela pode ir direto para o céu, se ela estiver com o coração aberto naquela hora. E eu experimentei, dizia o Padre João, que Deus só dá os últimos sacramentos para quem Ele quer. Não adianta o padre se esforçar, é para quem Deus quer. Quantas pessoas aqui em Fortaleza, aqui na capital, eu pertinho aqui do hospital, me chamavam: corre, padre, tem alguém morrendo. Eu corria e quando eu chegava, a pessoa já tinha morrido. E uma vez, irmão Luiz Maria, eu estava lá na Amazônia, no rio Amazonas, aquele rio que parece um oceano, um mar gigantesco, e eu no meio de um barco, naquele rio Amazonas, no meio do nada, no fim do mundo, a gente ouve uma pessoa gritando no canto do rio, na beira do rio, aquelas casas como se fossem palafitas, aquelas casas na beira do rio, pessoas muito pobres, gritando, pedindo ajuda. Quando nós fomos ver qual é a ajuda que essa pessoa queria, essa pessoa estava dizendo que tinha alguém morrendo ali e queria a bênção de um sacerdote, queria uma preparação para essa pessoa morrer bem, se confessar e receber os últimos sacramentos. Quando que vai aparecer no meio do fim do mundo um padre para dar a unção dos enfermos, para confessar, para preparar a pessoa para morrer? E quando eu cheguei, a pessoa estava esperando. A pessoa ficou feliz de receber ali os últimos sacramentos e logo em seguida partiu. Parecia não, essa pessoa só estava me esperando chegar ali. Deus me colocou na hora certa, no lugar certo, e não foi coincidência. Deus quer que uma pessoa que se preparou bem receba os últimos sacramentos. E é por isso, gente, uma boa morte é uma morte nos braços de Jesus, como diz São José. E como é que morre nos braços de Jesus? Recebendo os últimos sacramentos. Olha só, para receber os últimos sacramentos, nosso Senhor fez várias promessas. Quem usa o escapulário não vai morrer sem os últimos sacramentos. Quem reza todos os dias o rosário, é a 7ª promessa do rosário, não vai morrer sem os sacramentos. Quem faz a devoção dos primeiros sábados do coração de Maria, quem faz a devoção das primeiras sextas-feiras do coração de Jesus, não vai morrer sem os sacramentos. Também quem reza o terço de São Miguel vai ter uma boa morte, não vai morrer sem os sacramentos. E
o nosso assunto principal aqui. Quem tem devoção verdadeira a São José e se confia a Ele, não vai morrer sem os sacramentos. Vai ter uma boa morte nos braços de Jesus e Maria. Eu iria contar para você um exemplo do porquê a nossa morte é como que uma festa de casamento. Não dá tempo de eu falar tudo o que eu queria. Mas, normalmente, quando uma alma vai para o purgatório, é como se fosse uma noiva que está linda, se arrumou, se preparou para o noivo, mas o carro dá problema, ela tem que sair do carro e ela cai numa fossa, cheia de fezes, cheia de coisas horríveis. E o carro do lado que estava o noivo vê que aconteceu algo e desce, e o noivo vai ver a noiva corre, se esconde, porque ela está indigna, ela está despreparada para encontrar o esposo. Assim é o exemplo das almas que quando chegam na hora do juízo e veem que estão sujas pelo pecado, e se jogam no purgatório, precisam tomar um banho, ficar limpa, cheirosa, para estar na presença do esposo. Eu uso essa comparação para dizer, um devoto, uma devota de São José, é essa alma que em vez de estar fétida, em vez de estar suja, vai estar bem preparada, porque São José te preparou para estar digna de se apresentar diante do esposo. E o dia da sua morte não será um dia de revolta, de desespero, um dia de angústia, mas mesmo sendo algo tão difícil que é a morte, será algo suave, será algo com a presença do Espírito de Deus, será algo, me deixe dizer, até mesmo cheio de uma alegria do céu, porque os anjos vão estar cantando, porque um devoto de São José está partindo para a casa de Deus. Eu quero te convidar a escrever aqui no comentário: se São José estiver em minha vida, eu não temerei a morte, eu terei uma boa morte. Se São José estiver em minha vida, eu não temerei a morte, terei uma boa morte. Escreve isso, proclama isso, é uma proclamação profética, porque nós nos decidimos de ter São José presente em nossas vidas. Vamos rezar agora nossas orações, encerrar com essas orações. Coloque também no comentário suas intenções. Vamos rezar o memorário de São José e a ladainha, pedindo que São José esteja presente, seja um pai cuidadoso na nossa vida, para que também tenhamos os benefícios da intercessão dele na hora da nossa morte. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por
por nós. José obedientíssimo. Rogai por nós. José fidelíssimo. Rogai por nós. Espelho de paciência. Rogai por nós. Amante da pobreza. Rogai por nós. Modelo dos trabalhadores. Rogai por nós. Honra da vida de família. Rogai por nós. Guarda das virgens. Rogai por nós. Sustentáculo das famílias. Rogai por nós. Alívio dos miseráveis. Rogai por nós. Esperança dos doentes. Rogai por nós. O título que meditamos hoje: Patrono dos moribundos, da boa morte. Rogai por nós. Terror dos demônios. Rogai por nós. Protetor da Santa Igreja. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Ele constituiu Senhor de sua casa. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós. Mais uma vez eu te digo, faça essa proclamação profética aqui nos comentários: se São José estiver em minha vida, não temerei a morte, eu terei uma boa morte. Que São José te abençoe, e São José abençoe especialmente no momento que você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque quem deseja o bem dos outros receberá um bem muito maior, dobrado por evangelizar. Deus te abençoe, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o nosso próximo encontro amanhã, se Deus quiser.